Bem, pessoal, meu nome é Ícaro Sampaio, eu sou médico endocrinologista e estarei com vocês a partir de agora falando sobre manejo das disfunções tireoidianas no puerpério. Esta é a quarta aula da sequência de aulas que estão sendo organizadas pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Pernambuco sobre tireoide e gestação. Aqui a gente vai falar sobre o que muda no tratamento do hipotireoidismo no período puerperal, o que muda também em relação ao tratamento do hipertireoidismo, que já vinha sendo tratado na gravidez, mas agora vai precisar de ajustes no período do puerpério, e também sobre a investigação do hipertireoidismo, da tireotoxicose durante essa fase da vida da mulher. Bem, a gente começa falando sobre os ajustes das doses de levotiroxina durante o puerpério. Imaginemos um primeiro cenário de uma mulher que já tinha diagnóstico de hipotireoidismo previamente à gestação, engravidou. Durante a gravidez foram realizados ajustes subsequentes nas doses de levotiroxina, de acordo com os níveis de TSH, e agora ela teve o bebê. O que fazer com essa dose de levotiroxina após a gravidez? Bem, nesse contexto em que já existia um hipotireoidismo prévio, a gente pode simplesmente retornar à dose que ela utilizava anteriormente à gravidez. Então, se antes da gestação ela usava 100 microgramas de levotiroxina por dia, terminou a gravidez usando 150, eu simplesmente volto para os 100 microgramas e reavalio o TSH após 6 semanas para checar se está na meta para o adulto, meta habitual do adulto. A gente acaba ficando com um pouco mais de dúvida quando é o caso de um hipotireoidismo que foi diagnosticado durante a gestação, em que a levotiroxina foi iniciada realmente durante a gravidez. E aqui nós temos duas possibilidades de conduta. Primeiro caso, aquela mulher que está usando uma dose muito baixa de levotiroxina ao final da gravidez, menor que 50 microgramas por dia. Aqui simplesmente a gente pode suspender o medicamento e reavaliar o TSH após um período de 6 semanas. Bem, mas se a dose ao final da gravidez for mais alta, for maior que 50 microgramas por dia, eu não posso simplesmente suspender. Eu devo fazer uma redução da dose de 25% a 50% e reavaliar o TSH após 6 semanas. Por exemplo, recentemente uma paciente minha falou comigo que o bebê havia nascido, ela não tinha diagnóstico de levotiroxina de hipotireoidismo anterior à gestação e terminou a gravidez usando 88 microgramas de levotiroxina. Nesse caso, eu orientei uma redução, a gente deixou 50 microgramas e ela vai repetir função tireoidiana após 6 semanas. E depois, como é que fica esse alvo de TSH nessa reavaliação após 6 semanas? Aqui a gente volta para o mesmo raciocínio de um adulto fora do período gestacional, digamos assim. Não existe uma meta de TSH específica para o puerpério. A gente considera a meta de TSH do adulto com hipotireoidismo, que no caso de adultos jovens, a gente tende a buscar um TSH na metade inferior da normalidade. Para a maioria dos ensaios, isso corresponde a um TSH menor que 2,5. Lembrando que em pacientes idosos, a meta de TSH é mais alta, é ali entre 2 e 6, mas aqui a gente está falando de uma mulher jovem, então a meta seria um TSH na metade inferior da normalidade. Então, reforçando, se era hipotireoidismo prévio, a gente retorna para a dose anterior de levotiroxina, e se é um hipotireoidismo diagnosticado na gravidez, que iniciou o tratamento na gravidez, o ajuste depende da dose que ela estará utilizando ao final da gestação. Bem, vamos falar agora sobre o que muda no tratamento do hipertireoidismo após o parto. Vocês já tiveram aula sobre hipertireoidismo na gestação, já viram quais são as drogas que a gente utiliza para tratar o hipertireoidismo na gravidez, já sabem que ali, segundo, terceiro trimestre, a gente prefere o metimazol, então essa mulher ela vai terminar a gestação
usando metimazol, no caso de uma doença de Graves na gestação. E como é que fica agora esse tratamento durante o puerpério? Vejam só. Em primeiro lugar, a amamentação ela é considerada segura com o uso de drogas antitireoidianas. O último consenso publicado em parceria da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia considera que é seguro uma dose de até 20 miligramas dia de metimazol e 450 miligramas dia de propiltiuracil. Então, a gente tende a não utilizar doses muito elevadas durante a lactação. O ideal é que a tomada do medicamento seja feita imediatamente após amamentar, porque aí o pico após a absorção do medicamento não vai coincidir com o momento da amamentação. A ideia é tentar diminuir a concentração no leite materno e a preferência é por metimazol. Prestem atenção. A preferência de droga antitireoidiana para tratamento do hipertireoidismo no adulto, de modo geral, é com metimazol, porque a gente sabe que o propiltiuracil tem um risco maior de hepatotoxicidade. A única particularidade é ali no primeiro trimestre da gestação, que a gente realmente prefere o propiltiuracil. Em qualquer outro momento, a preferência é metimazol, porque tem um risco menor de lesão hepática. Pessoal, vale lembrar que durante a amamentação está contraindicado o uso de iodo radioativo. E a gente só pode indicar iodo radioativo para tratar uma puérpera, uma lactante que esteja hipertireoideia, se houver suspensão da amamentação por pelo menos 3 meses. A ideia de interromper essa amamentação 3 meses antes é para diminuir a concentração do iodo radioativo nessa mama que estaria muito estimulada durante o período da lactação. Então, a gente interrompe a lactação por 3 meses e aí ela pode receber o tratamento com iodo radioativo e, posteriormente, a amamentação não deve ser retomada. Então, se for optado por iodo radioativo, é no momento em que essa mulher não deseja mais amamentar e ela deve ter interrompido a lactação há pelo menos 3 meses. Então, de modo geral, fica claro que a preferência realmente é pelo tratamento mantendo a droga antitireoidiana. E o iodo radioativo seria uma alternativa, por exemplo, se houver falha com droga antitireoidiana, e a outra alternativa seria cirurgia, seria uma tireoidectomia. Bem, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre uma outra situação, porque até aqui a gente falou sobre os ajustes do tratamento de condições que já haviam sido diagnosticadas e tratadas durante a gravidez. Mas aqui eu quero falar especificamente de uma situação do puerpério, uma tireotoxicose, um quadro de hipertireoidismo que foi diagnosticado após o parto. Como é que fica o diagnóstico aqui? Quais são as principais causas? Vejam bem, diante de uma mulher pós-parto que iniciou um quadro de hipertireoidismo, existem duas causas principais. Tireoidite pós-parto, que é a mais frequente, é a principal causa de tireotoxicose no puerpério, e também doença de Graves. A tireoidite pós-parto, ela ocorre com mais frequência em mulheres que já têm um histórico anterior de tireoidite pós-parto, mulheres que já apresentavam positividade de autoanticorpos até mesmo antes da gestação, então era aquela paciente que já tinha em algum momento um anti-TPO positivo, e principalmente se ela tiver outra doença autoimune associada. Então, a gente vai pensar aqui num paciente que já tem um plano de fundo assim de doença autoimune, de anti-TPO positivo, principalmente se já tem um histórico anterior de tireoidite pós-parto. A tireoidite, ela costuma ter uma evolução muito característica, ela tem algumas fases de evolução. E no caso dessa tireoidite, inicialmente a paciente faz uma fase tóxica, que é uma fase de hipertireoidismo, de tireotoxicose, em que ela vai apresentar taquicardia, tremores, insônia, irritabilidade, aqueles sintomas bem típicos do hipertireoidismo. Depois, a fase tóxica é seguida de uma fase de hipotireoidismo, e posteriormente ocorre uma recuperação da função tireoidiana. A questão da tireoidite é que a gente não tem
um hiperfuncionamento contínuo da tireoide. O que a gente tem aqui, na verdade, é um quadro inflamatório, que inicialmente a inflamação leva à liberação dos hormônios tireoidianos que estavam armazenados. Posteriormente, essa inflamação até mesmo prejudica a produção de hormônios tireoidianos, por isso que tem uma fase de hipotireoidismo, e depois a tireoide se recupera e a mulher se torna novamente eutireoideia. E se for solicitado, a gente costuma ter, como eu falei anteriormente, um anti-TPO positivo, caracterizando bem aí a tireoidite pós-parto. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial entre tireoidite pós-parto e doença de Graves nessa mulher puérpera apresentando hipertireoidismo? Primeira coisa, primeira dica, tireoidite pós-parto mais comumente se instala nos primeiros meses após o parto. Nos primeiros 3 meses, principalmente após o parto, enquanto a doença de Graves ela é mais tardia. Pode acontecer antes, Ícaro? Pode, mas geralmente ela é mais tardia. O TRAB, ele é negativo na tireoidite pós-parto e é positivo na doença de Graves. Vocês já viram isso na aula de hipertireoidismo na gestação. O TRAB é um marcador, é o anticorpo que é o marcador sorológico da doença de Graves. Se a gente tiver como solicitar esse TRAB e conseguir esse resultado, ele consegue fazer a diferenciação. A dosagem do anti-TPO não ajuda tanto, eu vou explicar por quê. Ícaro, mas você falou que o TPO positivo é muito característico da tireoidite pós-parto. E é, de fato. Mas ele também pode estar presente na doença de Graves, porque a doença de Graves é uma doença autoimune. Então, a paciente pode ter TRAB e outros anticorpos tireoidianos positivos. Então, o anti-TPO não vai definir tanto a diferenciação entre essas duas formas de tireotoxicose. A relação T3-T4, ela costuma ser mais baixa na tireoidite, porque aqui é apenas uma inflamação com destruição dos folículos e liberação dos hormônios que já estavam ali produzidos e armazenados, que em sua maioria é T4, é tiroxina e menos T3. E a vascularização da tireoide na tireoidite, ela costuma ser normal, pode ser até um pouco reduzida, enquanto na doença de Graves é tipicamente aumentada. É aquele padrão que o ultrassonografista descreve às vezes como um inferno tireoidiano, é um hiperfluxo difuso na tireoide com doença de Graves, bem diferente de uma tireoidite. Lembrando, pessoal, que a cintilografia ela não é recomendada durante a amamentação. A cintilografia é um exame que a gente usa muito, cintilografia com captação de iodo, a gente usa muito para diferenciar a doença de Graves da tireoidite em outros cenários, que não seja num cenário de puerpério, que não seja em uma lactante. Mas aqui é contraindicada porque esse radiotraçador que é utilizado na cintilografia, por exemplo, o iodo radioativo, iodo 131, ele estará presente no leite materno. Então, a gente não deve pedir cintilografia no puerpério, a não ser que essa mulher não esteja amamentando e não pretenda amamentar. Em relação à tireoidite pós-parto, como é que fica o tratamento? Se o diagnóstico for de tireoidite pós-parto, como é que a gente trata? Não tem indicação de droga antitireoidiana, tapazol, próprio Tiuracil, porque aqui a gente não tem um aumento da síntese de hormônios tireoidianos. É apenas uma inflamação com liberação dos hormônios que estavam armazenados e daqui a pouco isso se resolve. Não é como na doença de Graves que tem aumento de síntese. Aqui é apenas um aumento da liberação dos hormônios que já haviam sido produzidos anteriormente. Então, a gente faz apenas o controle de sintomas com beta-bloqueador. O beta-bloqueador recomendado pela SBEM e pela Febrasgo é o propranolol. Monitorar TSH e T4 livre a cada 4 a 8 semanas, porque a gente viu que a tireoidite pós-parto ela pode evoluir depois para hipotireoidismo, e a gente tem que fazer esse acompanhamento. Se houver evolução para hipotireoidismo, deve ser iniciado levotiroxina, principalmente naquelas pacientes com um hipotireoidismo clínico, que é o TSH elevado, T4 livre baixo, associado a sintomas. É isso, pessoal. Essas são as particularidades no manejo das disfunções tireoidianas durante o período da gestação. Já passando aqui para a fase puerperal, eu espero que ao longo dessas 4 aulas vocês tenham aprendido coisas novas sobre
manejo de doenças tireoidianas na gravidez e agora também no puerpério. E contem com a SBEM Regional Pernambuco para educação continuada no que se refere a doenças endócrinas. Até mais.